Fala, meus compadres. Estamos aqui nesse novo episódio do GeoPros aqui. Hoje nós vamos falar sobre a discussão para converter os grupos de crime organizado do Brasil em grupos terroristas, né? São termos bem sensíveis nessa plataforma que nós estamos aqui do YouTube, né? Então tem que ser falado de uma forma meio compassada, né? Mas antes de a gente ir pro assunto, né? Vamos se inscrever no canal, deixar o vídeo, deixar o like. Acontece essas coisas assim, de a gente falar. E se inscrever nos nossos outros canais, né? Projeto Malaquias e o nosso canal de podcasts, o Prosa de Compadre, né? Mas a gente indo para o conteúdo, recentemente técnicos dos Estados Unidos, mais especificamente da segurança interna, vieram para o Brasil para conversar com o ministro da Justiça sobre a questão de mudar a designação das facções criminosas do nosso país, como o 1P2C e o Comando Rublo. Vou usar esses outros termos para evitar, como eu já falei, como grupos terroristas, né? A primeiro momento, sim, o governo respondeu negativamente, né? Porque nossa legislação, né, nossa constituição, ela não permite essa classificação como terrorista, porque tem que ser coisas bem específicas. Um exemplo do que pode ser considerado terrorismo, que estão tentando encaixar, é o grupo TCP, né, o Terceiro Comando Puro, né, que é um nome um pouco menor, mas exclusivo do Rio de Janeiro, que é do atualmente liderado pelo Peixão, que esse é o nome dele. Ele é uma espécie de um narcopentecostalismo, onde ele proibiu vários terreiros lá nos morros dele e também vários cultos religiosos de outras denominações. E como essa restrição de liberdade religiosa se encaixa como terrorismo. Então está sendo visto se esse grupo consegue ser encaixado como terrorista, né? Para poder ter medidas mais fortes contra essa organização, né? Mas não estamos dizendo assim que não que o governo ele não considere o primeiro comando e o comando Rubro do Rio de Janeiro como grupos terroristas, porque de fato eles levam o terror para suas regiões, as pessoas não podem ir e vir, né, de uma região para outra, só que não é o caso, eu acredito e concordo, e quando eu falo assim, não me taxe como uma pessoa de esquerda, porque isso é algo que está além do que é esquerda e o que é direita, porque nós estamos falando de soberania, né? Mas daqui a pouco vamos falar um pouco sobre essa questão da soberania. Mas fez certo em dizer não, negar, né? Porque tem uma frase que ela é muito dita no mundo da geopolítica, que é: não existe bonzinhos. Todo mundo tem seu interesse. O que eu quero dizer com isso? Lógico que você ter um interesse pode ser muito bom. Um bom exemplo que a gente pode citar é a união entre Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética para derrotar a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos tinham interesse, porque depois ele, a participação informativa, ele poderia exigir ser o principal financiador e nisso ele ganharia muito dinheiro, tanto que deu certo que ele se consolidou como a maior potência econômica do mundo até os dias de hoje. E por quê? Ele tinha interesse. Não digo que eles não queriam derrotar a Alemanha nazista, que eles eram contra, mas um dos motivos deles terem ido para a guerra era esse pensamento pós-guerra. Então, trazendo aqui para nossa realidade, os Estados Unidos, ele algum interesse ele tem no nosso território para ele querer fazer essa intervenção, porque basta você observar. E tipo eu falo, olha para o Iraque quando eles interviram lá, olha para a Colômbia quando interviram. Todos os lugares onde eles interviram havia um interesse, seja o interesse de conseguir algo ou de liberar aquilo que já tinha e que foi retido, como a guerra do Kuwait, quando o Iraque invadiu o Kuwait, eles queriam libertar o Kuwait para que o preço do petróleo diminuísse. Então essa questão de soberania ficaria muito ameaçada, porque quando se classifica como um grupo terrorista, que nem poderia ser classificado aqui se o Brasil aceitasse, eles ganham uma carta branca internacional para agir de maneira unilateral, desrespeitando a soberania da nação. Ou seja, eles poderiam vir aqui fazer uma intervenção alegando que é uma questão terrorista, que isso afeta muito, principalmente nessa política atual do Donald Trump, né? Que ele está na guerra contra o fentanil, que é uma droga muito poderosa que está realmente a gente pode dizer que está devastando os Estados Unidos. São 80 mil mortes por ano, chegou a ser registrado, né? Isso seria uma carta branca, né?
E você pensar, o que, que o Brasil pode ter com os Estados Unidos interessa? A gente tem muitas coisas e eu digo para você que uma das mais importantes é a água, nessa futura configuração climatológica do nosso planeta. Mas retornando aqui para falar, olha, eu vou dizer algum exemplo aqui de intervenção americana que foram boas e ruins. Uma boa que a gente pode citar é a Colômbia, que nos anos 80, 90, você tinha a questão das Farc lá, que dominava o território, você tinha os quartéis como de Medellín, entre outros, que era muito forte. A intervenção americana na Colômbia, no território colombiano, foi muito proveitoso, trouxe estabilidade, o país ele teve segurança novamente e pôde prosperar. Um exemplo assim que a gente pode dizer que não é tão bom, especificamente nessa guerra do narcotráfico, é o México. Os Estados Unidos eles fazem pressão, agem no México também a uma quantidade de tempo muito grande. Porém, não está tendo o mesmo resultado que teve na Colômbia. Lógico, são intervenções diferentes. Na Colômbia você teve bases americanas, existem bases americanas até os dias de hoje na Colômbia, e no México não, no México é diferente, por ser fronteiriço. Querendo ou não, as Farc naquela época era mais forte do que os quartéis. Hoje em dia os quartéis acredito que são muito fortes, principalmente Sinaloa, que é um quartel muito poderoso no México. Então, são intervenções diferentes, mas você percebe-se que existe sim intervenções que favoreceram e outras que desfavoreceram. Eu acredito que o cenário brasileiro não é preciso isso. O Estado nosso ele consegue manter sim bem contidas essas organizações. Eu entendo que a percepção de segurança nossa não é boa. Eu também entendo que o nosso governo ele deturpa muito a base de coleta de dados para poder aparentar ser melhor, mas existe uma diferença muito grande entre Brasil e o que a Colômbia foi, e Brasil e o que o México é no momento. E a gente tem que também entender uma coisa, né? Que sim, eu sou favorável a medidas mais duras para conter essas organizações, só que também temos que ter conscientização no longo prazo, né? E também temos que ter um aumento da possibilidade de ascensão social, porque uma pessoa, são poucas as pessoas, sim, existem pessoas que gostam desse estilo de vida, mas não são muitas. Então, tem que ser trabalhado um nível social muito forte. A gente tem que ter a parte de prender, de conter esses grupos, mas também tem que ter uma certa outras políticas públicas, né? Que o que, que a gente poderia dizer assim para a gente tratar com mais especificidade? A nível municipal, a gente pode fazer alterações na legislação municipal. Entendo que o grau federal é mais forte no nosso país, diferente dos Estados Unidos, onde o municipal é mais forte, mas existe muitas coisas que a gente pode fazer. E se for observado também, nos últimos tempos, tem uma questão geracional, né? Que a geração Z que está sendo a que menos está bebendo, também está consumindo menos substâncias ilícitas, onde se continuar com essa conscientização que está vindo de uma maneira natural e tiver um incentivo, a gente pode reduzir o lucro dessas organizações, fazendo com que elas diminuam sua potência, sua influência. E por que nós estamos falando isso e tratando de geopolítica? É óbvio, como eu falei no primeiro vídeo, existe a geopolítica da cocaína, da cannabis, entre outras. E é muito importante tratar dessa questão da segurança social, porque no Brasil agora, devido a altos índices de criminalidade em muitas regiões, a gente está tendo imigração por questões de segurança. E recentemente no estudo que eu estava fazendo sobre essa questão urbana, muitas migrações assim, que estão indo para regiões mais seguras, essas regiões elas são mais seguras? Sim, elas são mais seguras, porque são regiões menores, e como regiões menores elas têm um investimento menor em infraestrutura. O que, que acontece quando esse povo migra de uma região maior, tipo uma cidade que nem Rio de Janeiro, uma cidade mais de interior? Essa cidade mais interior vai ter um aumento da sua população, consequentemente você vai ter um aumento do PIB per capita e também vai ter um aumento da criminalidade. Ou seja, não adianta nada mudar de uma região para outra sem que essa outra região que vai comportar esse novo público ele tenha uma infraestrutura que impeça que isso venha a acontecer, que tenha toda uma infraestrutura que permita você ter um desenvolvimento social sustentável. Então, a gente observa-se que essa questão da segurança se tornou um fator geopolítico muito importante a gente observar. Que nem na região de Otola. É uma possível região que, se ela começar a se desenvolver, ela vai atrair esse fluxo maior de pessoas
E isso consecutivamente vai aumentar a questão da criminalidade, se já não for preparado de antemão, toda uma questão policial, uma questão social. Um bom exemplo que a gente pode ver do que está acontecendo é a cidade de Maringá. É a cidade que tem o melhor IDH do Brasil. Agora foi aprovado um marco pela prefeitura onde amplia a zona urbana e você vai ter uma ampliação da cidade de uma maneira desordenada, pelo que tudo está indicando, onde já está tendo um aumento da taxa de criminalidade na cidade. Então, a questão da segurança social é muito importante no nosso nível mais macro aqui, no nosso país, e nos níveis macros regionais, que são muitas nuances que nós iremos tratar em vídeos posteriores. Mas eu creio que nesse vídeo foi bem explicado, peço desculpa pelas minhas gaguejadas aqui. É, peço também de novo que você se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho, compartilhe com seus 10 mil amigos mais próximos, acompanhe nossos outros canais aqui da casa, como o Projeto Malaquias, que fala de empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, um canal muito interessante, e o nosso canal principal, que é o Prosa de Compadre, que a gente teve recentemente o episódio especial do Dia das Mães. Agradeço pela sua audiência e até mais.